Boa noite. Sim, eu já vi. Só que na hora de eu pesquisar, mesmo com H, não tá aparecendo. Enviar o convite para você. Enquanto o nosso autor não entra. Opa, mas entrou muito rápido? Perfeito. Oi. Acho que Entrou foi. muito rápido. Eu pensei, eu aqui, enquanto o nosso autor não entra, eu vou conversar com vocês aqui. Ah, Mas tá é. perfeito. Nossa, que bom. Você Deixa eu consegue só, ajustar sua câmera um pouquinho pra gente ver deixa seu rosto direitinho? eu só arrumar aqui, peraí. Que tá me improvisando as coisas. Aqui tá bom? Tá ótimo. Dá Ah, pra tá ver certo. certinho. Tá certo. Tudo bem. Então, boa noite, pessoal. Essa é uma live literária que vai consistir numa entrevista e bate-papo com o autor Ibrahim Tales. Ele que escreveu o livro Aruanda, a Guerra dos Orixás. E eu fiquei muito curiosa com esse livro, né? Nossa, eu amo cultura das mais variadas diversidades. Então, primeiro se apresente para nós, Ibrahim. Fala um pouco sobre você. Então, Parece ser tão bom, novinho. é, é, então, eu não costumo fazer essas entrevistas assim, né? Então, fico meio estranho, assim, de se apresentar, assim, né? Então, eu sou autor, né? Vamos dizer assim, de uma forma já profissional mesmo, né? Eu escrevo desde a faculdade, mais ou menos assim, de uma forma profissional, vamos dizer assim. Ah, eu gostava antes, né, de escrever, de começar a colocar algumas ideias assim no ar. É, mas de uma forma profissional mesmo, foi durante a faculdade, lá no primeiro ano, que me deu aquele estopim de começar a escrever alguma coisa mais séria, né? Vamos dizer que antes eu só escrevia contos, né? Pequenininhos mesmo, uma história sem pé nem cabeça, só para eu sentir o gosto de como é que é escrever uma história e tal, melhorar. Eu tenho até alguns rascunhos aí, eu nem sei mais onde é que estão esses rascunhos aí que eu tenho. Todos começamos de algum jeito, né? Oi? Tô falando assim, os escritores, eles começam de algum jeito, né? Eles começam ali criando suas histórias, embora Isso, pequenas, isso. depois vai evoluindo. Exato, exato mesmo. Exatamente, aí eu comecei a escrever, entendeu? Eu falei, bom, acho que agora dá para escrever alguma coisa um pouco mais, mesmo que não esteja assim tão bom, né? Vamos dizer, eu acho que já dá para poder lançar alguma coisa legal. Eu tinha escrito um outro antes, mas eu era de menor, né? Eu acho que foi lá para 2012, eu lancei era de mitologia grega, mas eu vi que não estava muito legal e arquivei. E eu falei, bom, a partir daqui eu já posso ver alguns erros aqui que dá para melhorar com o tempo. Acho que isso foi lá para 2012, né? Se eu não me engano, minha mãe até foi comigo na editora e tal. A editora ela não gostou muito nunca mais me respondeu, porque não sei, talvez pelo valor exacerbado que ela tinha, que ela emplacou ali na hora de cobrar. E aí eu acabei, falei, vou deixar para lá, eu vou ler mais, eu vou escrever, vou deixar o tempo dizer. E aí foi, aí lá com os meus 21, eu acho, né? 20, não, 22, no início da facul, eu lancei, tive uma vontade que eu já estava lendo bastante, né? Mais coisas mais de ficção, né? Mas ficção é o que eu gosto bastante, mas tem outros livros esporádicos assim que eu pego, né? Sempre é bom ler alguma coisa um pouco diferente, assim. Aí eu acabei escrevendo, né? Então foi mais ou menos assim que eu comecei mesmo, profissionalmente, assim, foi na, foi na facul. Perfeito. Você é de onde?
Eu sou de Santos, São Paulo, né? Mas eu morei muitos anos em Curitiba. Ah, interessante. Isso. É porque quando eu li o título do seu livro, relacionado ao orixás, eu pensei, ele deve ser da Bahia. Ah, Porque o aham. pessoal lá gosta essa parte mais cultural, né? Aí Uhum, eu pensei, talvez ele é baiano. uhum, Mas perfeito, é muito interessante você ter esse contato com a literatura e com essa cultura diferente e trazer para a gente outras mitologias, né? Igual você escreveu sobre mitologia grega e uhum, agora está escrevendo sobre mitologia nacional, que é muito interessante e traz muita representatividade para o nosso Brasil. uhum. Não estou falando besteira, a mitologia está com foco no nosso Brasil aí, né? Do seu É. livro. Ou não? Ou Não, você sim. buscou de outros locais? Você diz se eu só escrevi sobre mitologia dos orixás ou não? Dos orixás, exatamente. Ah, sim, sim. Tem sobre. É que assim, na verdade, no livro são três, né? São três mitologias que eu coloco. Hum, A forte mesmo é a dos orixás, né? sim. E ao lado dela tem a Tupi-Guarani, né? Que é o nosso folclore, Ai, né? que lindo. Mas é voltado para mitologia Guarani. Então, tem essa mitologia também que eu coloco e tem a mitologia suméria, que eu li um pouco. E aí ela veio como uma. Vamos dar um ímpar aí nesse livro. Aí eu coloquei a Suméria, que eu também gosto, porque eu tive alguns parâmetros, assim, pelo menos, para poder pôr. Por exemplo, ah, quando eu estava lendo muito grega, nórdica, egípcia, eu já estava meio que já, assim, enjoado. Não sei Uhum. se enjoado é a palavra, mas eu queria uma coisa um pouco diferente. Eu sei que a Suméria ela também é conhecida, né, pela maioria das pessoas que gostam de ficção, de mitologia e tal, mas a, eu não queria pôr a nórdica, nem a grega e nem a egípcia. Né? Essas aí eu já não queria mais, porque eu lia muito sobre elas, entendeu? Eu queria colocar alguma coisa diferente, né? Que desse um contrapeso, assim, com a mitologia Nagô, né? Ou Yorubá, né? E aí eu coloquei a Tupi-Guarani, que também é muito próxima com a nossa, né? Isso. É praticamente a nossa mitologia, né? A nossa mitologia daqui do Brasil e da América do Sul. Sim. E aí veio a Suméria também. Eu falei, opa, acho que a Suméria é uma boa, vou dar uma lida, né? Vou ver os personagens que tem, quem sabe eu posso incrementar, e aí eu coloquei junto, tá? Então, mas ela representa, assim, 30% do livro, mas 60% é forte a nossa aqui, a Yorubá e a dos índios. Muito bom. Nossa, muito interessante. E você fazer essa mescla. Deve Uhum, estar muito rico esse livro. Fazer essa mescla dessas mitologias diversificadas aí para poder formar a sua história. E é uma uhum, ficção, né? Então você preenche essas pesquisas, né? Toda essa mitologia que você pega para se inspirar com a sua história, né? Com a sua ficção. Preenche as lacunas, que eu posso assim dizer. É muito sim. lindo isso. Eu acho muito lindo. E eu acho sim que tem uma força forte no Brasil por conta da mitologia dos orixás e também da Tupi-Guarani, né? Uhum. Não, sim, Então com é certeza. interessante, traz essa representatividade para nós. E você, como É. autor nacional, traz um peso maior aí. É muito bom. Uhum, E você falou que você costuma ler muita mitologia, né? uhum. Seu gênero, seu gênero preferido é fantasia, posso supor, ou é algum outro? Não, pode ser, pode ser. Eu gosto Leitura? bastante. Eu gosto. Pode ser, Eu pode não ser. go... é fantasia, né? Fantasia. De vez em quando eu pego. É muito esporádico eu pegar algum livro tipo de alguma biografia ou alguma filosofia, assim. É muito difícil eu pegar. Eu estou devendo para esses livros assim, mas eu gosto mesmo de coisas de fantasia, entendeu? Um romance, alguma uma ficção assim que, que eu fique com vontade de saber qual vai ser o final, entendeu?
onde que o autor colocou a chave que eu não vi, entendeu? Que eu não pesquei, sabe? Acho que isso eu gosto, entendeu? Eu gosto de Interessante. decifrar para ver o que, que vai acontecer, E entendeu? viajar na história também é muito bom, né? Isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu vou pesquisar rapidinho. Vou abrir aqui. Vou abrir, eu acho que já tinha deixado aberto aqui, para a gente poder ler a sinopse do seu livro, Então, para o pessoal conhecer melhor aí, né? Deixei a Amazon já aberta. Esse foi o primeiro livro que você publicou, né? uhum. Tem mais algum escrito? Então, que eu te mandei, né, a mensagem, é uma série, Sim, né? Que eu você tô, falou que que eu tô vão ser escrevendo. três, né? Mas já estão encaminhados Então, na escrita? então, tem esse que eu lancei, né, que é A Guerra, e Uhum, tem mais 4 da mesma série que é a Aruanda, né? A série Aruanda, mas eles estão escritos, eu estou escrevendo o penúltimo, uhum. enfim, e tem mais um, né? E aí eu termino, mas eles não estão publicados ainda. Isso é porque eu pesquisei aqui na Amazon e eu vi que só esse estava publicado aqui na sua página de Por autor enquanto. da Amazon aqui. Então, aí por Uhum, isso que eu questionei se tem algo, se já estavam escritos. uhum. Aruanda, a Guerra dos Orixás. Vamos conferir a sinopse. A guerra que tanto tempo tentaram evitar não pode ser mais contida. Forças opositoras à luz, lideradas por um marechal celestial, invadem uma fortaleza étrea e colocam em risco o destino do mundo. Como resposta de Aruanda, os poderosos orixás enviam um mensageiro para auxiliar dois caboclos sobreviventes à invasão, que vão à Terra à procura de Lança, é assim que fala, Lança, Isso. para retomar aos céus e auxiliá-los no combate. Das colônias e cidades astrais ao mundo dos homens, a Guerra dos Orixás mostrará não somente o início dos tempos e seus segredos, mas também a verdadeira face de uma batalha secreta que o plano espiritual insiste em esconder. É uma caminhada sem fim, rumo ao desconhecido, atravessando astros, planetas e galáxias. Adoro, adoro. Tudo relacionado a demonstrando que nem sempre quem é contrário às leis supremas está totalmente errado. Perfeito. Ficou muito boa essa sinopse sua, bem instigante. E como que foi a construção do mundo em si? Eu já compreendi que você pesquisou, né, trouxe mitologias, né, para poder se basear ali no mundo que você criou ali para esses personagens. E a construção desses personagens, como que foi? Você consegue dizer pra gente? Você criou, teve ficha? Você fez ficha, assim, de personagens? Ou você é aquele escritor jardineiro que tenta e escreve? É, um pouco dos dois, um pouco dos dois. Vamos dizer que como eu já conhecia bastante da, da dos orixás, né, eu fui mais como do jardineiro, assim, né, eu já pensava e já fazia, que eles já davam praticamente tudo pronto, entendeu? E eu não gostava muito de modificar a natureza deles. Deixava eles do jeito que a mitologia, que a religião coloca. Você Eu não preservou a mudei. mitologia, então, né? Uhum. Isso, eu não mudei. Aí teve, óbvio, que teve alguns que eu acabei criando, né, para poder dar um, uma diferente, entendeu? Principalmente o da mitologia dos índios, eu também coloquei alguns, não mudei também a origem deles, mas eu criei alguns outros assim que eu achei que ia ser muito legal, que pudesse melhorar assim a história ou dar enriquecer, né, a história em si, entendeu? Então, aí eu me baseava, claro, em outros livros que eu li, né? E aí eu acabei criando eles de uma forma, né, que eu gostasse, assim, que achava que ia ser legal quando entrasse na obra, entendeu? E aí eu mantive eles.
Mas essa guerra, assim, como são mitologias diferentes, ela é inteiramente ficcional, né? Ela não aconteceu historicamente, né? Isso, ficcional. Ah, é muito lindo isso. É, Deixa eu ver aqui, tem 423 páginas, então é um livro grandinho, né? Tipo assim, de médio para grande. Muita é. página para poder ter aventura nesse livro. Tem. Ela, vamos dizer que é uma mistura, tem aventura, tem suspense, tem, Os mistérios tem pistas serem assim que eu desvendados coloco. ali durante a história. Ela também tem tem momentos que alguns personagens contam as suas histórias também, né? Resumem um pouco de como foi a história deles também, que eu acabei criando, que eu achei que ia ser legal para que colocasse. Então, meio que eu fiz isso também, assim. E é muito interessante porque está disponível no Kindle Limited. Então, quem for assinante aí consegue baixar o livro ali, pegar emprestado da biblioteca do Kindle, né, e ler. É Uhum, uhum, muito bom, tá acessível, né, para os leitores. Eu acho isso muito interessante. Tem muita gente que assina, né? Eu mesmo sou uhum, assinante, exato. sou assinante do Kindle Limited. Eu estou pensando aqui, quando é que eu vou encaixar esse livro aqui nas minhas leituras. É, Eu gosto. uhum, Eu sou apaixonada por livros de fantasia, conhecer mitologias diferentes também. Eu li alguns da Colleen Hooke. Ela foca muito no romance, mas ela traz muita mitologia, igual mitologia egípcia, mitologia lá da Índia, ela trouxe também em alguns outros livros dela. Então, eu acho muito interessante. Você é transportado para um cenário totalmente diferente. E você aprende também. Você acaba uhum, aprendendo, porque geralmente o escritor que se baseia em mitologia, ele é fiel, né? É igual você falou, você não quis tirar a essência da mitologia, né? Você manteve ali, embora os personagens sejam ficcionais, né? E a trajetória ali seja ficcional, você manteve a essência da mitologia que você está se baseando. Então, é muito interessante. Eu gosto bastante. uhum. Hum, Temos algumas avaliações na Amazon aqui também. Ele está muito bem avaliado, né? O pessoal Uhum, está uhum. gostando do livro. Deixa eu ver aqui o que estão Como falando. ele é um livro ele é e-book, né? Eu ainda não tenho livro físico, né? Ele não é físico, então quem gosta mesmo de ler e tem Kindle, né? Ou lê no PDF, que dê, aí as pessoas acabam lendo mesmo, assim. Por enquanto ele tá só em e-book. Tem que divulgar aí para tomar uma proporção maior e alcançar mais leitores. O livro te Uhum. propõe um conhecimento novo, cativa a ler mais e mais. Difícil encontrar livros com esse tema. Muito bom. Paola Caroline, 5 estrelas. Uhum. Ver algumas outras. Ai, fugiu de mim o mouse aqui. Recomendo. Capa lindíssima, nomes incomuns e um banquete de informações úteis que tiram o leitor da zona de conforto. A história segue a invasão de uma fortaleza por forças opostas lideradas por um marechal celestial, colocando em risco o destino do mundo. Oxóssi e Xango, é assim que fala? Isso, o Charles Xangô. Eu tenho um receio de falar os nomes errados. São Uhum. personificados ao longo da narrativa através de música e cenas muito bem descritivas. Com poderosos orixás, a história explora o início do tempo e os segredos de um mundo espiritual oculto e revela a verdadeira face de uma batalha secreta em andamento que o reino espiritual insiste em esconder. A guerra transcende colônias, planetas e galáxias, demonstrando que aqueles que se opõem às leis cósmicas não estão necessariamente errados, uma leitura poderosa, cheia de energia e que te afetará positivamente, e que afetará positivamente os leitores. Que é Monique Machado que comentou. Muito interessante. Eu já quero ler, vou encaixar nas minhas Uhum. leituras. Tem alguns, vou falar que eu vou ler agora, não tem alguns livros aí na frente que eu tenho que ler, mas Uhum. dá para encaixar. Deixa eu só. E quanto
tempo que você trabalhou nessa história? Eu trabalhei talvez um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Quase 2 anos, quase. Envolve pesquisa também, né? E não tem como a gente falar que escreve todo dia, né? Porque a inspiração não tá ali todo dia, né? É. Eu escrevia quando eu tava, como eu estava na faculdade, assim, então eu tinha um pouco mais de tempo. Mas Uhum. fazia estágio também. Então eu eu tinha um pouco de tempo. Eu conseguia conciliar, né, estudo e a escrita, assim, entendeu? Eu tentava me esforçar, né, para escrever todos os dias. Só domingo mesmo, que talvez eu não escreva, né? Eu escrevo pouco, é muito pouco, entendeu? Uhum. Mas mesmo quando eu ainda não tenho aquela inspiração, talvez não por causa da inspiração, mas por causa do dia, né, que muito puxado e tal, eu meio que me dou um esforço assim para nem que seja uns 30 minutos, 15 minutos, dar escrever alguma coisa, entendeu? Que seja do livro, para não perder né, o ritmo, né? Isso. Você não cai o ritmo. Uhum, entendi. E, e você falou que você está escrevendo os outros, né? Já escreveu o segundo, está escrevendo o terceiro? Isso, eu estou escrevendo o quarto Quarto? e isso, o quarto. Então você já Aí o escreveu os quinto, outros dois. é, o último eu vou deixar mais para depois, por enquanto. Como eu não tenho autor, como eu não tenho editora, Uhum. né? Então eu sou escritor independente, então eu mesmo coloco um prazo para mim assim, mais relaxado, né? Mas você coloca um prazo, né? Então tá Isso, eu coloco um organizado. prazo, também não é E eterno, né? você já escreveu muito, né? Porque você já escreveu três. E pelo Isso. jeito seus livros não são pequenos, eles estão o quê? Umas 60 mil, 80 mil palavras? Mais, Por aí, por aí, por mais, aí. né? Porque 400 páginas, eu acho que vai dar mais de 80 mil palavras. Tô supondo que. É, é, o primeiro deu bastante, os outros eu já não sei se vão ser grandes assim, porque eu tenho 2 contos, e os 2 contos são menores, né? Eles são menores. Então, acredito que deu umas 250 páginas, mais ou menos. Os livros que aumentam, né? Uhum. Tem algum autor que te inspira? A Tem, mitologia te inspira, né? Já reparei, mas tem algum autor assim que te inspira? tem. Eu gosto muito do Spohr, né? Do Art Spohr. Gosto, gosto pra caramba dele, né? E já conversei com ele bastante e tal. Eu É autor sigo. nacional. Oi? Tô falando assim, você tá indicando ainda um autor nacional, isso é muito bom. Isso, isso, o Spohr. O Spohr ele é bem legal, ele participa de podcast, tem o Minipod Literário, que toda quinta ele tá conversando com o Thiago, né, dando dicas de, de literatura, né, de escrita também. Ele escreveu a Batalha do Apocalipse, e depois escreveu Filhos do Éden, né, a trilogia Filhos do Éden, e agora tá escrevendo o Santo Guerreiro, né, então eu gosto muito dele, ele é autor que já tá no primeiro. Tem também, eu posso dizer que, assim, de outros, assim, de uma forma um pouco menor, mas também que também dá uma instigada em você também. Eu coloco o Paulo Coelho, apesar dos livros dele serem bem curtos, né, eu gosto muito do Paulo, né, ah, eu acredito que são mais livros de autoajuda. São ficcionais, mas ele puxa para autoajuda, pelo menos para minha opinião. Aí eu gosto da Clarice, né, eu citei ela num vídeo meu, num outro vídeo também que eu fiz, citando alguns autores que eu gosto, né, os nacionais, né, eles são os nacionais, né, que eu tô colocando aqui, né, que eu lembro são eles, né, eu li outros também, mas eles são assim, os primeiros que vêm na mente. Aí tem os próximos, né, e aí tem os internacionais, né, os estrangeiros, que eu gosto do Dan Brown, eu gosto, ah, eu, a Julia Quinn, de vez em quando eu leio alguns livros dela, né? Acho um pouco diferente o estilo que ela escreve. Deixa eu ver. Acho que tem mais, mas acho que esses aí é o que eu tô lembrando. Mas esses são os mais destacados aí para você. É, é.
Ah, é um leitor. Você lê muito, então, né? Eu tô lendo. Hoje eu Escrever? tô. Antes eu tava lendo mais, entendeu? Mas agora eu tô lendo assim, quando eu me esforço, pelo menos, ali de manhã e de noite, assim, antes de ir pro serviço, quando eu volto. Entendeu? Literatura enraizada. Muito bom. Uhum. Eu falo que pra gente escrever tem que ler. Não adianta. O escritor, ele é leitor. Não tem como. Não Pois é. existe. Não Se existe não. escritor que não lê. Isso, tem que ler, pelo menos se esforçar um pouco aí, né? Não dá pra gente escrever sem se ler, porque também você não vai ter, né, base, né? Alguma história, alguma inspiração para você ler, fazer alguma coisa, né? Por mais que você esteja ocupado o dia inteiro, né? Tem que pelo menos pegar um conto, alguma coisa assim, algum outro que você realmente goste, E entendeu? se Para você você poder escrever. se acostuma com a narrativa ali também, né? Com os diálogos. Então, tudo isso, querendo ou não, no meu ponto de vista, você aprende a fazer lendo. Uhum. Não é só técnica, não é só gramática, né? Tem que ter leitura, tem que ter leitura mesmo de literatura para poder escrever literatura. Sim, sim, com certeza. Indica um livro para nós aí, então. De algum autor que eu goste? E isso, Bom, tem então, eu indico o Spore, né? A, a Batalha, para mim acho que foi o que mais me instigou mesmo a escrever, foi a Batalha, né? Que acho que talvez ele tenha mostrado que é possível você escrever fantasia, né? De mitologias aqui e mesclar também, né? As mitologias eu acho muito legal que ele pôde fazer, né? Indico a trilogia dele, né? Que é o Filhos do Éden e a Santo Guerreiro que está escrevendo agora, né? Então dá para pegar todos. Ah, eu posso indicar também, talvez, o Thomas Gonfinch. Esse cara, não sei se eu falei dele, ele foi a primeira pessoa que eu li de mitologia, né? Que é um autor, que é a capa do livro é o Poseidon na frente, assim, que tá segurando um tridente. Ele não é brasileiro, agora eu não sei qual que é a nacionalidade dele, qual que é o país dele. Mas ele foi o primeiro que eu li, que eu vi que eu surgiu a vontade de gostar de mitologia, de entrar né? Que é a mitologia no grega. mundo da mitologia, né? Muito interessante. Isso, isso. Esses dois, assim, acho que é o que eu mais lembro, assim, que eu sempre indico, entendeu? Agora tem outros, né, que eu indico sempre o Paulo, né, o Machado, né, que são livros curtos, eles não são livros pequenos, né, eles são livros curtos, que dá para você ler, assim, de boa, entendeu? É bem tranquilo ler os livros dele, não são difíceis, não, né? Agora, E são histórias que eu gosto também. sim, agora falando dos seus livros, quando você traz pra gente esse universo mitológico, aí você está reforçando a cultura, né? Você está reforçando a cultura ali e dando maior visibilidade para os leitores aí conhecerem coisas diferentes, né? Enriquecerem a sua cultura. Eu acho que a Uhum. forma correta é essa. E eu acho muito bom. Eu sou amante da cultura, amante da literatura, sou fora da caixa. Uhum. Fora da caixa, eu sou assim, eterna apaixonada. Apaixonada por cultura, literatura e também livros de ficção. Gosto muito Uhum. de acompanhar a jornada dos personagens e os desafios. Eu costumo falar assim que a gente aprende, nem sempre a gente aprende errando, né? A gente pode aprender através da literatura também. Porque a gente vê um personagem cometendo um erro ali, e aí talvez você já aprenda. É claro que em um momento ou outro a gente vai errar, faz parte da vida errar, né? Mas se você tem acesso à literatura e você pode colecionar diversas experiências através da literatura, o risco de você errar em alguns determinados momentos, ou a chance de você aprender é muito maior. Então é muito lindo, e eu admiro demais quem escreve. Nossa, eu admiro demais, e aqui no Brasil também, com tantas distrações, com tanta coisa, assim, a pessoa se dedicar e falar assim, eu vou sentar, eu vou escrever uma história, eu vou imaginar, eu vou pesquisar. Isso é muito lindo, é um diferencial. Eu acho que
faz toda a diferença para a sociedade. É isso que nos salva e vai continuar nos salvando ao longo do tempo. São pessoas assim, como você, como os escritores, os autores nacionais e os outros autores também. Desabafo. Desabafo aqui. Travou aí? Ah, travou não. É porque começou a girar aqui. Oh, meu Deus, travou. Não, travou não. Tá ok. E você tem previsão para o livro físico? Você já pensou em fazer mediante uma plataforma de autopublicação ou enviar para alguma editora, tentar novamente? Nem todas. Eu acho que existem várias editoras, eu acho que nem todas as editoras vão te enfiar a faca, vamos assim dizer, né? Nem todas. Vamos dizer que eu por enquanto eu vou ficar, por enquanto, né? Vou me manter nos e-books, né, por enquanto. Né? Pretendo, né, lançar ele de forma física, né? Mas acho que vai ser um pouquinho mais para frente, né? Primeiro eu quero lançar esses assim, essa série, né? Por enquanto. Só mais para frente talvez eu pense com certeza numa editora física, né? Ou mesmo de publicar independente, né? Vá numa gráfica e tal, né? E ver mais esse mercado da autopublicação, né? Mas por enquanto eu vou ficar lançando um pouco na Amazon e talvez em alguma outra plataforma, né? Talvez. Entendi. Se está funcionando para você dessa forma, né? Tem que fazer o que está funcionando para você, né? E o que te dá mais tranquilidade no momento também, né? O importante é não parar de escrever. Continua escrevendo. Continua escrevendo e disseminando cultura aí e trazendo boas histórias para nós, né? E eu já estou aqui, já coloquei a sua na minha lista de leitura. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou ler. Ainda mais, para mim tá muito fácil, porque eu sou assinante do Kindle Limited. Então... É só baixar lá e ler. Agora é só o tempo. Organizar um tempinho ali e falar, não, essa semana não vou pegar outro livro para ler, vou pegar esse. É isso aí. Muito bom. Nossa, prazer conhecer você, Ibrahim. Foi muito bacana bater esse papo com você. Eu quero falar para quem estiver assistindo aqui, quem for assistir depois, que essa live ela vai ficar salva. Vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Leitura com Chocolate, e também no nosso canal de podcast do Spotify. Vai ficar aqui no nosso perfil do Instagram também, né? Porque foi aqui que aconteceu. E eu quero convidar vocês a conhecer a obra do Ibrahim. Eu já estou querendo ler. E quem gosta de fantasia aí, gosta de mitologia, quer viajar para um universo diferente, eu acho que experiência, com certeza vai ser uma experiência diferente, pelo menos para mim, que eu não li, eu já li muitas fantasias, mas não li nenhuma fantasia com esse tipo específico de mitologia, então para mim vai ser uma experiência muito diferente. E para quem não leu aí, ou para quem já gosta também, eu acho que vai ser uma experiência linda, linda mesmo. E quer falar mais alguma coisa para nós aí? Então eu só agradecer aí, né, pela participação aqui no Insta. Agradeço, né, por você estar fazendo, né, essas entrevistas, né, é bem legal. Convido também, eu vou deixar salvo aqui no meu Insta também, acho que eu vou conseguir pôr, eu consegui salvar o da Monique, eu vou deixar também lá no meu Insta, lá no YouTube que eu tenho, né, um canal lá. Você tem? Qual que é o seu YouTube? Divulga aí pra gente. Ibrahim Tales, mesma coisa. Se eu escrever Ibrahim Tales lá, a gente acha o seu canal. Isso, é a mesma foto. Eu deixei tudo igual para não ter problema. Se alguém quisesse conhecer o trabalho, né? Entendi. Perfeito. Deixei tudo igual. Então, não tem. Eu também tenho um blog, né? O blog ele também está na descrição do meu Insta. Blog Mito Real, lá tá também. Né? Eu tenho um Scooby, o Scooby eu coloco também algumas leituras lá. Dá para que eu tô avaliar fazendo. seu livro no Scooby também, além da Amazon, da Amazon, dá para avaliar no Scooby, ele tá cadastrado lá? Tá lá também. Lá tá lá, eu tenho ali, eu tenho o blog, eu tenho o YouTube, eu tenho aqui. O Face eu coloco
não coloco, meio que esqueço de pôr as coisas lá, mas eu coloco também, né? E só, acho que eu só tenho esse, se eu não me engano. Só essas. Ah, tem o Twitter também, mas o Twitter eu não coloco muita coisa, não. Eu só coloco quando tem alguma coisa muito importante, por exemplo, um lançamento, né, por exemplo, do próximo livro, por exemplo, que eu for lançar, né, a sequência do Aruanda, aí eu vou colocar lá também, E entendeu? tem Mas previsão lá para tá. o lançamento do 2, do Aruanda? Então, como eu não tenho um prazo assim, já está escrito, tá? Já está revisto. Eu já fiz a minha revisão, né? Aquela revisão que eu estava aprendendo a fazer no começo, né? Que era deixar ele lá quietinho. Eu deixava uns 30 dias, mais ou menos, por aí, mais até. E aí eu reli, tá aqui, já tá guardado aqui. Provavelmente eu lance depois, quando eu terminar, né? A série toda, né? E aí eu lance. Talvez seja, estamos em 2023, né? Talvez seja para 2000, com certeza acho que vai ficar para 2024 ou 2025. Mas o seu livro, ele é daqueles que a gente vai terminar querendo ler o próximo? Ah, com certeza, com certeza. Com Porque daí certeza, eu eu vou, eu sempre vou ler dou. ele e eu vou falar, eu quero o próximo. E ele falou, só 2024. Eu, ai, meu Deus. Não, mas É, 2024 é pertinho, eu tô fazendo graça. 2024 é pertinho, né? Já tá no final de, pelo menos, indo pro mês 10, né? Final de setembro agora. Então, 2024, a não ser que você fala assim, não, é só no segundo semestre de 2024. Mas, pois é. É que eu mas a gente tô tem uma terminando. previsão correta aí, eu entendi. Não vou te pressionar. Correta não, correta Talvez não tenho depois que não. terminar a leitura, eu comece a mandar direct pra você. Cadê? Vai Não, lançar? Lança logo. Vamos, quero ver o que vai acontecer. não, isso aí. Então, por enquanto tá assim, infelizmente não tenho ainda essa previsão, eu tô deixando um pouco mais tranquilo assim, sem pressão. Aí depois, quando eu terminar realmente os 5, aí eu só vou me focar nas publicações. Entendeu? Mas acho que vai ser só mesmo para 2024, 2025. É bem esclarecedor. Uhum. Então, gente, é isso. Nosso autor convidado de hoje, Ibrahim Tales, escritor do livro Aruanda, um livro de ficção que mescla mitologias, né, no universo fantástico ali, mitologias e a trajetória dos personagens que ele desenvolveu. E, novamente, está disponível no Kindle Limited. No Kindle Limited, eu sou ruim para falar inglês, mas é isso aí. Está Isso aí. disponível no Kindle Limited. E quem for assinante já pode baixar e conferir. Esse livro dele aí está com ótimas recomendações na Amazon. Lindas avaliações, dá para você avaliar também. Se você ler, avalia lá, que ajuda demais o nosso autor. Avalia no Scoob também, que ajuda demais o nosso autor. Porque quanto mais você vai mais ajudar ele, mais ele vai se sentir motivado a continuar escrevendo pra gente. Então, Uhum. prazer conhecê-lo. Muito obrigada por ter topado participar, ter aceitado o Prazer é meu. convite. Muito obrigada. E a gente vai se falando. Retorne quando você quiser. Quando você lançar o livro 2, pode retornar para falar sobre o livro 2 aqui com a gente. Uhum. E é isso. Muito obrigada mesmo. Boa Valeu. noite. Boa noite. Até mais.